Olá, sejam todos bem-vindos ao programa E Agora Entrevista, onde exploramos as principais inovações e desafios da educação no Brasil. Hoje temos a honra de receber Kátia Cristina Stocco Smolli, doutora em educação, diretora do Instituto Reúna e uma das principais vozes no uso das tecnologias inovadoras na educação. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre coisas tão importantes na educação. Maravilha! Kátia, você tem uma longa trajetória na educação, inclusive você foi secretária de Educação Básica em 2018, liderando iniciativas importantes. Como você percebe o impacto da inteligência artificial nas escolas? Olha, eu gosto de dividir essa resposta em duas partes, né? Eu acho que todo mundo tem falado bastante a respeito da tecnologia na educação. Acho que isso é uma coisa bem importante que tem sido trazida. Acho que a tecnologia, Isabela, é sempre alguma coisa que as pessoas, a respeito da qual as pessoas falam, e com inteligência artificial não é diferente. No entanto, eu acho que ainda não há um impacto da inteligência artificial na educação, é, por duas razões, e pensando assim, generalizadamente nas escolas, né? Por duas razões. Primeiro, porque eu acho que é recente essa tecnologia, a gente tem falado bastante a respeito, o potencial dela é enorme, também não é acessível, acho que ainda não é acessível nas escolas, especialmente no Brasil, né? O Brasil ainda tem desafios de conectividade para vencer, de acesso à internet de alta velocidade. Então, acho que isso dificulta que o acesso seja para todos. Acho que os professores têm usado, mas eu vejo que mesmo pesquisas recentes têm mostrado que os professores conhecem, sabem falar a respeito, já ouviram falar disso, mas de verdade ainda não estão usando para impactar suas aulas, com o potencial que ela teria. Eu acho importante, inclusive, iniciativas de formação de professores e tal, que possam levar esse diferencial tão grande da inteligência artificial para as escolas. Esse é o nosso objetivo, de pelo menos trazer uma pequena colaboração nesse cenário. E o Instituto Reúna, com certeza, está dando as suas contribuições, está envolvido em diversos projetos educacionais com a AI, que tem sido integrada, né, a inteligência artificial nas suas propostas, na sua compreensão, a partir de toda essa experiência, como você acredita que a IA pode ajudar na personalização da aprendizagem? Nossa, você sabe que o Instituto tem acompanhado bastante essa discussão. Nós já conversamos outras vezes, você sabe que, inclusive, tivemos, né, numa imersão grande esse ano ainda no Vale do Silício, para entender como é que, para conhecer escolas, para entender como é que essa tecnologia está sendo estudada, para o ensino da matemática, para o ensino da língua, para a formação dos professores. Então, nós estamos bem preocupados, no melhor dos sentidos, em acompanhar as pesquisas, acompanhar os estudos que estão levando isso, e que estão sendo feitos em muitos lugares do mundo. E o que nós temos visto é o potencial dela para personalização e diferenciação da aprendizagem. Então, temos visto, inclusive, experiências bem interessantes com, vou colocar isso bem entre aspas, né? Dupla docência, digamos assim, o professor usando o recurso da inteligência artificial para poder fazer processos de tutoria, para melhorar processos de avaliação, inclusive deixando algumas
algumas tarefas um pouco mais burocráticas para a inteligência artificial, enquanto ele pode pensar os seus processos de ensino e mediação pedagógica focado em coisas que a inteligência artificial não pode fazer. Acho que um impacto importante que a gente tem visto como potencial para avaliação e para, por exemplo, correção de textos. Eu estava lendo esses dias um relatório importante que está vindo da OCDE, com experiência de inteligência artificial em vários lugares do mundo. Uma delas, inclusive, aqui no Brasil mesmo, acho que foi o único caso da Letros que foi colocada num relatório com atividades de correção de redação, fazendo com que a inteligência artificial produza uma correção primeira de textos, e aí essa correção produz um relatório para o professor mostrando os pontos mais frágeis e os pontos de avanço dos estudantes, o que permite ao professor preparar um plano de mediação para poder entender onde é que estão os pontos fortes dos alunos, onde é que estão os pontos de fragilidade. Então, acho que esses potenciais ainda podem ser muito explorados, e o Instituto está pensando aqui como é que pode levar isso para as redes, nas soluções que tem feito, inclusive, né, Isabela, nesses momentos em que o Brasil discute priorização das aprendizagens em função ainda dos efeitos da pandemia, mas também das emergências climáticas e pós-emergências climáticas, onde nós vamos ter que discutir o que fazer com esses muitos momentos de interrupção de aula que o Brasil vive por conta das tragédias climáticas que têm se colocado cada vez mais presentes nas redes públicas brasileiras, e não só nas públicas, mas nas privadas também. Sim, um grande desafio. E você mencionou o projeto da Letros, e com certeza você tem outros exemplos que talvez você possa compartilhar conosco, que você viu que achou interessantes, né? Seja dessa imersão no Vale do Silício, outras experiências que você acha que seriam relevantes para o nosso público conhecer. Olha, eu acho que tem exemplos muito interessantes acontecendo em muitos lugares do mundo, que vale a pena mencionar. A Colômbia acabou de fazer um documento mostrando como é que a inteligência artificial pode ser usada não só na educação, mas na educação em particular, e acho que é um exemplo bom da gente conhecer. A Colômbia traz na educação muitas sugestões para como é que os professores, enfim, os gestores escolares, podem usar para organizar planos de aula, podem usar para organizar processos avaliativos, podem usar para fazer pesquisa. E acho que tem um aspecto interessante nesse documento que está disponível para o público em geral, que é usar para discutir aspectos como respeito à propriedade intelectual, aprender a fazer boas perguntas, porque no chatbot, por exemplo, quando você faz perguntas, né, as perguntas inteligentes levarão a boas respostas. Como é que você pode tomar cuidado para não expor as suas informações pessoais, discussões sobre ética? Então, a formação do aluno para o cuidado do uso da ferramenta. Existem determinadas orientações que estão sendo feitas para os professores também, em documentos que o Brasil está trazendo para a criação de estratégias de ensino diferenciadas. Então, hoje já existem muitos guias sendo feitos para a educação antirracista, porque as ferramentas são feitas por pessoas, e as pessoas levam para a programação de todas as ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis as suas formas de pensar.
Então, para você pensar em estratégias de ensino diferenciadas, você também precisa pensar como é que você vai cuidar para fazer as perguntas, como é que você vai fazer o planejamento de projetos interdisciplinares, as suas estratégias de educação diferenciadas, cuidando para você não ter estereótipos que sejam estereótipos que carreguem preconceitos, que carreguem visões de mundo que sejam sexistas, que sejam capacitistas. Então, as experiências que estão sendo colocadas, por exemplo, pela Nova Escola, que é uma associação que traz muitas ações sendo feitas com professores, elas estão levando para esse lado, para a gente pensar instruções e usos de inteligência artificial em produção de planos de aula, considerando esses aspectos cuidadosos que precisam ser feitos, né? O Porvir, que é uma plataforma bastante interessante, que trata inovação na educação, fez também o lançamento de um guia prático de uso de inteligência artificial na educação, e que também traz uma série de sugestões que podem ser colocadas em prática, inclusive com ferramentas gratuitas de inteligência artificial, que não são exclusivamente o ChatGPT, que é o mais famoso de todos, mas existem várias outras ferramentas que ajudam o professor. Tem a Khan Academy, que está fazendo ações com Canamigo, que é uma ferramenta também está tentando desenvolver ações com matemática, enfim, tem várias coisas que estão acontecendo simultaneamente no mundo e que podem ser usadas como para os professores que queiram conhecer. Agora, acho que é bem importante, de novo, que os professores aprendam sozinhos, em pequenos grupos, mas que também sejam formados nas suas redes, em várias ações que podem ser feitas para um bom uso dessas ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis para serem usadas por todos, não é? Maravilha, e nós vamos aproveitar todas as dicas e colocar na descrição aqui da nossa entrevista para que o nosso público-alvo também possa aproveitar. E você falou sobre os vieses, né, sobre aquilo que a inteligência artificial nos traz a partir da programação dos algoritmos, né? Muito se fala sobre o papel dos algoritmos no processo educacional. Como é que você percebe a relação entre a IA e a avaliação de aprendizagem? Ela pode substituir os modelos tradicionais? Ela é complementar? Como é que você vê essa questão? Olha, eu tenho pensado muito, eu sou, sobretudo, uma professora, né? E eu dei aula há muito tempo, e eu vivi, enfim, já usei vários chapéus, se tem uma coisa que eu me acostumei, a entender que os modelos de tecnologia, eles sempre vêm junto com essa história de vamos substituir. E eu acho que tem coisas que substituem mesmo, e outras que elas vão se articulando com formas de melhorar processos. Então, o que eu vejo é que se nós pensarmos nessas avaliações, por exemplo, que nós temos hoje, essas avaliações de larga escala, que são em modelos testes, modelos únicos, de múltipla escolha, a própria OCDE vem, que é a organização que faz, por exemplo, a avaliação internacional do PISA, ela vem mostrando que esse modelo de múltipla escolha, de testes fechados, acho que isso vai ser, em larga medida, substituído, Isabela. Por quê? Por que você faz testes, né? Porque é muito difícil fazer questões de respostas abertas, por exemplo, onde você tem que produzir textos, a correção disso é muito cara nos modelos tradicionais. Com inteligência artificial, você já tem formas de produzir testes muito mais modernos, itens muito mais criativos. A própria OCDE está fazendo provas de criatividade usando inteligência artificial.
Então, acho que nós temos um futuro aí muito diferente para avaliação, que vai ser feita, inclusive, com ferramentas de correção muito mais potentes. Agora, na escola, eu acho que vão conviver modelos, né? Porque o professor, ele também vai fazer uma avaliação que é por observação, essa avaliação que é feita no cotidiano da sala de aula, essa continua, que eu acho que ele vai ter uma ferramenta que vai auxiliar a observar, na hora que o aluno puder fazer algumas coisas usando uma ferramenta de AI, essa ferramenta vai poder captar sutilezas que hoje o professor, só com o olhar dele, não é capaz de captar numa sala com muitos estudantes. Então, a ferramenta de AI, o que as pesquisas estão mostrando, eu tenho acompanhado um pouco essas discussões que estão sendo feitas, é que você vai ter uma ferramenta muito mais potente, que hoje, de uma certa forma, com as plataformas digitais, já tem se mostrado potente e útil. Quanto mais nós tivermos isso, mais nós vamos ter apoio ao professor, aos professores, para poder captar o momento de aprendizagem dos estudantes e fornecer relatórios mais robustos que poderão ajudar os professores a avaliar mais genuinamente os seus estudantes. Mas acho que se soma, é um conjunto de coisas que se somam para ajudar o ensino e a aprendizagem. Maravilha, a conversa está ótima, mas o programa E Agora, a entrevista, vai precisar fazer um breve intervalo e nós já voltamos.